Olá, estamos de volta com o Show da Tarde. Eu sou Sandra Alves e hoje vamos entrevistar a Tatiele Bonfim, é isso? Isso mesmo. E, Tatiele, tu é terapeuta capilar e cabeleireira, é isso? Isso. Eu atuo, né? Eu sou graduanda de cosmética e estética e também faço a minha pós-graduação em tricologia, né? Que entra na parte da terapia capilar, que é onde a gente estuda todas as displasias do couro cabeludo e pele. Lembrando também, né, que o nosso couro cabeludo também é pele e é muito importante a gente ter esse cuidado e fazer os tratamentos da forma correta. Por isso que hoje os terapeutas capilar, eles estão junto, em parceria com nutricionista, né, dermatologista, onde eles vão dar o laudo e é onde a gente vai ajudar a tratar também essas displasias, né? Então, é bem importante. E, Tatiele, eles agora, né, com o pós-Covid, está tendo muita queda de cabelo, né? Sim, a gente tem bastante procura, né, no nosso espaço, na nossa clínica, muita queda, muita oleosidade, devido, né, hoje as pessoas também, uma das principais causas também é para quem tem muita ansiedade, então tem muito tratamento, a gente faz uma anamnese com o paciente, a gente cuida dele com muito carinho, usa tricoscópio para estar mostrando para o paciente aonde está o grau de oleosidade, o que a gente pode tratar, né? E, Tatiele, não é só o que ocasiona a queda do cabelo. É só a oleosidade. Muita gente se pergunta, né? Eu lavo o cabelo todo dia, mas mesmo assim meu cabelo continua oleoso. Na verdade, não só a oleosidade, a má alimentação, má qualidade de sono, né? Falta de exercício físico, tudo isso está ocasionando, né, as displasias. Então, é onde mexe com a autoestima das pessoas, né? Onde muitas vezes as pessoas podem vir a ter uma depressão, tudo pela aparência, porque não se sentem bem para sair na rua, porque estão perdendo muito cabelo, porque tem muitas vezes uma dermatite onde fica aquelas casquinhas no ombro. Então, tudo isso a gente trata, é bem importante. E eu convido as pessoas para que vá fazer uma avaliação gratuita, entender um pouquinho a importância de um bom tratamento, né? Não só tratar a haste do fio, mas também o couro cabeludo. Olha, isso é interessante, né? Uma boa alimentação, exercício físico, né? Que a gente tem que também cuidar, porque dá queda de cabelo, o estresse. Né? Hoje em dia, também um dos grandes causadores, eu acho que é o estresse. Com certeza. Cai muito cabelo, porque todo mundo diz assim, não, cai cabelo é natural, cai não sei quantos mil fios, né? É natural cair, mas tem que ficar de olho na quantidade que cai. Com né, certeza, Tatiele? e procurar tanto ajuda de dermatologista, onde eles vão estar prescrevendo, e nós, como terapeuta, a gente vai estar dando esse suporte, fazendo uma boa higienização do couro cabeludo, está ensinando o cliente, muitas vezes, a fazer uma boa massagem na hora do banho. Então, tem várias coisas que a gente pode estar ajudando as pessoas. Então, a má alimentação é uma das coisas que eu sei que no dia a dia da correria a gente acaba se alimentando verdade. mal, né? Então, é bem importante ter esse cuidado e nos procurar. A gente vai estar sempre à disposição dos clientes, dos pacientes, para que a gente venha poder ajudá-los. E tu tens um estúdio, né, Tatiele? Onde fica? O meu estúdio eu já tenho há 9 anos, né? É aqui no bairro Lisboa, próximo daqui. Eu já tenho, como eu te falei, há 8 anos. E aonde a gente tem uma clínica junto, dentro, separada, onde o cliente se sente confortável, para estar fazendo essa avaliação, onde a gente vai estar conhecendo também um pouquinho o que ele busca, né, no momento. Sim. Né? E, Tatiele, você falou também que você é cabeleireira, é isso, né? Isso. E qual é a sua especialidade? É o loiro, pelo jeito, né? Que é eu loiro. Amo loiro, eu amo. Eu já tenho mais de 50 especialização. Eu tenho uma paixão.
Só que hoje, como terapeuta, eu busco um loiro saudável, porque não basta a gente ser somente aplicador, né? Ah, eu vou aplicar a técnica da mecha. É muito importante, a gente está passando para o nosso cliente a importância de um fio saudável, onde as pessoas, onde você passe na rua, nossa, realmente eu consigo ser loira e eu consigo ter um fio saudável. Então, é onde eu busco muito. Hoje faço a minha pós também em tricologia, estou no último semestre já me formando em cosmética e estética, para entender um pouquinho desse mundo, não só aplicar, mas sim estar conhecendo e saber, poder passar o meu conhecimento para o cliente estar indicando um bom produto. Isso também faz muita diferença, né? Hoje existem muitas blogueiras que ensinam uma coisa, aí a gente vai lá, tenta fazer aquilo, Verdade. né? E a gente acaba não tendo o cuidado exato para o seu cabelo, porque às vezes o que é bom para mim não é bom para o seu. Exatamente. Hoje em dia, com a internet, o YouTube, as pessoas fazem muito em casa, né? Muito. Não é como tu falou, não é que deu certo para você, vai dar certo para mim. E o mais importante é o teste de mecha. Porque, Com nossa, certeza. vão lá, bota o loiro, pica o cabelo todo e fica uma loucura. E às vezes até os clientes, nossa, mas meu cabelo está tão bom. Não passa no teste de mechas. Verdade. Mas hoje tem muitas coisas que prejudicam. Um produto de má qualidade, uma água muito quente. Hoje tem o cloro, tem várias consequências que você pode vir estar trazendo para o seu cabelo. Produto onde eu posso vender um produto onde eu não tenho conhecimento e está passando o produto errado, com a química muito forte e ser agressivo depois para as suas mechas. O interessante mesmo é tu procurar um bom profissional, né? Com certeza. Saber deles, né, o que é a especialidade, o que ele pode oferecer pro tratamento. Então, hoje em dia, gente, vocês aí que tem cabelo loiro, que estão com queda de cabelo, procure a Tatiele Bonfim. Ela tem um espaço no Lisboa, é isso, né? Isso. Pode falar do teu espaço um pouquinho? Eu tenho meu espaço já há 9 anos. Eu comecei do zero, né, com uma cadeira. Hoje, graças a Deus, eu tenho a minha equipe que trabalha comigo. Temos praticamente todas as áreas, né? Temos manicure, temos cabeleireiras, tem terapeuta, tem a nossa recepcionista maravilhosa para estar sempre recebendo o nosso cliente com muito carinho. Então, o que vocês buscam, querem um cabelo saudável, vão lá, façam uma avaliação. Essa avaliação não tem custo, teste de mechas não tem custo. É importantíssimo a gente ter esse cuidado. Não basta eu ser só uma cabeleireira, eu tenho que estudar e estudar muito. Toda semana eu me dedico com muito estudo, com muito conhecimento. Não é fácil a gente ser mãe, ser empreendedora, ter o seu próprio negócio, buscar sempre o melhor para o cliente. Eu acho que é esse o nosso objetivo. É por isso que hoje eu estudo, né? O nosso trabalho começa todos de terça a sábado, das 9 às 20 horas. Então, a gente está sempre ali todos os dias, esperando os nossos clientes, recebendo com muito carinho. Olha, isso é muito importante, né? Tu receber os clientes com muito carinho, porque olha só, tá passando as imagens. Esse é o teu trabalho. É o meu trabalho. Olha só que lindo. Essa é uma morena iluminada. Iluminada, é isso que eu ia falar. Já é minha cliente há muitos anos já. Vi ela crescer, essa também. Todas são minhas clientes. E a gente pode ver o fio, né? Olha o loiro, como tá o cabelo tratado. Tá um cabelo muito bem cuidado, brilhoso, né? Não tá aquele cabelo opaco. Olha só que lindo. A importância de um bom tratamento, todas as nossas mechas, a gente inclui também junto já o tratamento. Sim. Né? Para que o cliente já saia com o cabelo devolvendo as proteínas, devolvendo aminoácidos, devolvendo queratina, tudo que a gente retira do fio Faz com a extensão química. de cílios também. Fazemos também extensão de cílios. Esse é o fio Y. Esse é. É, né? Uhum. Ó, que loiro lindo esse. Os tons de bege, que está sendo bastante usados. Tatiele Bonfim, aí tá o contatozinho, especialista em loiros, é isso aí. E tem mais gente que trabalha com você, né? Você falou que tem uma equipe, né? Temos uma equipe, né? Tanto em cílios, quanto pedicure, manicure, eles são maravilhosas. Pedicure e manicure. E aí temos também, em cabelo a gente tem 3, né?
Olha que para quem cabelo gosta lindo. de um liso Brilhoso. saudável, e a gente já inclui a terapia junto, onde a gente vai Olha só, vai o estar espaço fazendo dela é essa bem aconchegante, bem espaçoso também. bem espaçoso. Temos aí, ali à frente, né? Sim. Temos as outras salas atrás também. Trabalhamos também com sobrancelhas. Então, gente, essa é a Tatiele Bonfim, que tem um estúdio no Lisboa, como eu estava falando, né, que a gente interrompeu ali para passar a propaganda, que o importante é procurar um bom profissional, né, que atua na área, procure saber, né, o que ele pode proporcionar para você, você que tem cabelo loiro, que tem queda de cabelo, né, que quer fazer também extensão de cílio, manicure, que é aqui da região de São José. Procure a Tatiele Bonfim, que ela vai dar todo o suporte necessário, o suporte adequado para cada tipo de necessidade. Com certeza. A gente vai estar à disposição. Temos o nosso WhatsApp ali também, quem quiser nos seguir nas redes sociais, para acompanhar um pouquinho mais o nosso trabalho. Lembrando que hoje também muitos médicos estão à procura da tricologia, que é a minha pós-graduação que eu estou fazendo, justo para isso, para a gente conseguir se unir todo mundo, prezando pela saúde, não só embelezamento, e sim saúde e beleza. Então, convido a todos para que nos chame no WhatsApp e vão até o nosso estúdio fazer uma avaliação, tirar as dúvidas. Pode nos chamar também no WhatsApp, que a gente vai estar todos os dias ali, de terça a sábado, à disposição dos nossos clientes. Então, tá joia, Tatiele. Eu convido também a todos que possam ir conhecer o espaço da Tatiele. É aqui pertinho, em São José, né? Isso. E vão lá fazer uma avaliação, é totalmente gratuita. Isso. E aí tá a dica aí para vocês. Sigam ela nas redes sociais, chamam ela no WhatsApp. E eu agradeço pelo convite. Né? A segunda vez, a outra vez eu não consegui ter essa oportunidade de vir estar mostrando um pouquinho mais do meu trabalho. E obrigada por nos receber com muito carinho. Imagina, nós que agradecemos. Voltamos já com o show da tarde. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso show da tarde pela Premier TV. Sempre trazendo pessoas de destaque em suas respectivas áreas de atuação, com informações relevantes aí para a sociedade, para os nossos telespectadores. E nessa linha de trabalho, de pensamento, vamos conversar hoje aqui com o Renê Amaral Rebelo. Boa tarde, Renê, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. O Renê, que é arquiteto e urbanista, né, Renê? E vocês têm lá a empresa MGVA Arquitetura, é isso? Isso. Então, fique à vontade, pode nos falar um pouquinho sobre o teu trabalho, o trabalho de vocês, lá da empresa de vocês, como é que... Fala um pouco sobre o trabalho.
é uma empresa então de arquitetura e urbanismo. A gente é composto de mim, a minha mãe e meu pai, nós três como 2 arquitetos e um engenheiro eletricista. Nosso campo de atuação que a gente está mais focado é a questão de acessibilidade, especialmente em 2 campos que a gente mais está atuando, que é em casas, especialmente para pessoas, casas acessíveis para pessoas mais idosas, né, que a gente deu o nome de Casa 60+, e também em empreendimentos comerciais para acessibilidade pública, né, então tanto para escolas, hospitais, hotéis ou comércio em geral. Sim. Então vocês fazem projetos para melhorar a acessibilidade dos imóveis, digamos assim, um apartamento, uma casa. Isso, é a nossa... O foco, né, principal. Isso, nossa filosofia como oferecendo esse serviço é sempre que toda pessoa tem o direito de acessar qualquer lugar que ela possa estar, né? Então, desde por exemplo, uma lanchonete que tem um 2º pavimento com mesas, uma pessoa tem o direito de poder subir. Então, todo esse aspecto, né? Isso, a pessoa que tenha, digamos, necessidades especiais, como chama, tal, que todas as pessoas, em geral, né, possam ter essa liberdade, essa opção de escolha de, eu quero subir até o 2º pavimento, por exemplo. Isso. E aí tem que ter uma estrutura para isso, né? Isso, se tem alguém que possa usar, uma pessoa com deficiência não tem só porque ela tem a deficiência que ela não possa, né? Claro, claro. Então vocês trabalham com diversas outras áreas também, né? Se alguém quiser fazer remodelar um escritório, um apartamento, vocês fazem também, de forma geral. Mas o foco principal de vocês é, né, a acessibilidade, é isso? Isso. Olha, muito bem. E nos conta um pouco sobre a empresa em si. Então, vocês são quantos arquitetos? Somos 2 arquitetos e um engenheiro eletricista. Então, a gente sempre atende nós 2 juntos, que até como uma forma de mostrar para clientes, né, o lado da minha mãe como mais experiente, claro, e um lado assim mais jovem também, tá? A gente sempre entendi, claro, mostrando assim os 2 lados que a gente sempre consegue se unir, claro, com olhares diferentes. Claro, aquele ponto de vista, digamos, mais tradicional e baseado na experiência, né, de vida, de trabalho. E também o lado que também é importante em qualquer empresa ter o lado jovem também, né, com novas ideias, né, porque sempre tudo está sempre se renovando, né? E agora na pandemia houve a questão da pandemia, todas as áreas, todos os profissionais tiveram que se reinventar, né? Sim. E por falar nisso, até como é que foi para vocês lá nessa área, né? Para a gente até entender, como é que foi o impacto da pandemia? Como é que você viu assim, o impacto da pandemia nessa tua área de negócio? Então teve uma procura, especialmente no começo, quando precisou ter essa mudança no paradigma, em que teve muito trabalhar de casa, né? Então, esse home office. Home office. Então, o que a gente também oferece é conseguir criar esses espaços dentro da casa que não se pensava antes em ser, né? Então, adicionar um escritório numa sala de estar ou dentro de um quarto, né? Então, esse foi dessas grandes mudanças e que a gente também começou a atender. Interessante. Assim como as pessoas tiveram que se reinventar do ponto de vista profissional, como geral, tiveram que se reinventar os seus espaços também, né? Isso. E muito se percebeu como os espaços que até então era só ficar de manhã e só voltava de noite, e aí como a gente teve que ficar sempre em casa, como esses espaços não eram tão ideais, né? Espaços que eram mais de lazer e descanso se tornaram espaços de trabalho, espaços de trabalho, né? Então, claro, e aí entra a arquitetura, justamente a MGVA, né, que é a empresa de vocês, para justamente facilitar a vida das pessoas nesse sentido, né? Muito bom. É um excelente trabalho, né? E como é que você vê a perspectiva agora, Renê, para os próximos tempos aí, digamos, são tempos, digamos, de pós-pandemia quase, né? A coisa está começando a reaquecer a economia. Como é que você vê as perspectivas agora? A gente acredita, então, que está melhorando, né, nesse sentido, especialmente agora com mais a população se vacinando e podendo voltar a trabalhar, né, até de forma como era antes. Claro. Então, a procura começa a voltar a crescer, né? Que também teve digamos, essa pausa durante essa pandemia de procuras até de imóveis, né? Querer claro, construir do zero um terreno. Então, isso começa a se... sim. Esse interesse começa a voltar. Claro.
novas construções, novos empreendimentos que de repente deram uma segurada, agora vão seguir em frente. E aí, claro, vai precisar, muitas empresas, até construtoras, umas já deixam até os móveis já tudo prontos, né? Já, inclusive com o projeto de arquitetura, né? Isso. E aí, claro que para a área de arquitetura e urbanismo, com certeza, vai ter uma demanda também, com certeza acredito que vai crescer, né? Sim. Muito bem. E assim, Renê, para quem quiser entrar em contato com vocês, onde é que se localiza a empresa de vocês, como é que faz para quem tiver interesse em contratar o trabalho de vocês, como é que faz para conversar com vocês? Nós temos então nosso site mgvaarquitetura.com.br. Lá também nós temos várias formas de entrar em contato com a gente. Até está aparecendo na tela lá, né? Isso. MGVA Arquitetura, né? www.mgvaarquitetura.com, né? Isso. .com. Isso. E nesse site, então, é possível encontrar nosso portfólio e também com várias formas de entrar em contato com a gente, a partir do qual o interesse da pessoa. Ah, sim. Desde então que ela esteja procurando acessibilidade ou residencial, ou se é alguma empresa, uma escola nos procurando, ou qualquer sentido, também tem um espaço para ela. Sim. Também temos mídias sociais, o Instagram, que também é MGVA Arquitetura, e Facebook. E Facebook. Então tem várias, vocês estão presentes nas principais redes e plataformas de redes sociais, mídias sociais, como a gente chama, né? E é importante, então, mas a pessoa gravando MGVA Arquitetura, ele se digitar lá no Google, MGVA Arquitetura, vai aparecer já. Né? Hoje é fácil de encontrar, né? Aí pode entrar em contato com vocês, solicitar orçamento, lá já tem no site o portfólio, né, de serviços, né? E aí pode solicitar, a pessoa entra em contato, como é que funciona isso? Entra em contato, pede um orçamento, vocês visitam, como é que funciona isso? Isso. Depois que a pessoa escolhe, então, qual que é o interesse mais dela, e também ela não precisa já, de antemão, já saber, ela pode entrar em contato com a gente até querendo saber onde comprar também, que nós fazemos esse serviço. Então, se ela está interessada em construir uma casa, nós também entramos com o projeto, então, em todas as etapas dele, desde conhecendo a pessoa, conhecendo quem são nossos clientes, a partir do programa de necessidades e descobrindo o que ela gosta, o que não gosta. Ah, entendi. E a partir disso, então, a gente consegue fazer primeiras propostas. Então, sempre a gente gosta de oferecer duas alternativas, junto com modelos 3D, maquetes em 3D renderizadas, para ela ter bem ideia de como vai ser construído exatamente. Consegue visualizar como se estivesse pronto já. Então tem até os materiais, a gente já escolhe de antemão o tipo de material que já tem à venda. Então o que tem nas nossas imagens é o que vai ser construído. Então as pessoas sempre podem então escolher fazer modificações, como elas preferirem, e depois, com isso feito, e depois do projeto executivo finalizado, a gente também oferece obras, acompanhamento também. Então, ou seja, a pessoa entra em contato com vocês, ela tem uma ideia, né? Digamos, surgiu uma ideia, uma necessidade, enfim, eu quero construir um imóvel X, né? Aí vocês vão estudar, vão ouvir o cliente e ver qual é o perfil também, né? O gosto dele, se ele quer uma coisa mais luxuosa, mais requintada, mais simples, mais rústica, nessa linha, né? O cliente a gente sempre escuta o cliente primeiro, é sempre os gostos do cliente, a necessidade do cliente, antes da nossa, né? Então a gente só faz aquela tradução do que o cliente quer para a obra construída. Olha só, que é o ideal, né? Aliás, em praticamente qualquer área de negócios, hoje se despertou muito para isso, né? Você ouvir de forma escuta ativa, que a gente chama, né? Ouvir o cliente e sentir realmente qual é o perfil dele, qual é a necessidade, para adequar a melhor solução para ele, né? Que ele fique satisfeito. Realmente é nessa linha, né? No trabalho. E vocês também assumem uma construção praticamente, assim, digamos, toda ela, se alguém quiser? Sim, nós temos várias categorias também, que dependendo do que o cliente gostaria, desde tomar a obra inteira, se o cliente quiser, então a gente faz um cronograma físico-financeiro, exatamente quando que o material vai chegar, onde que ele vai ficar na obra, tudo, e o cliente sempre sabe. Então, se vai ser dia tal, ele sabe o que está entrando, o que está sendo feito também. Interessante isso. Mas se o cliente também quiser
aquele já conhece alguma empreiteira ou conhece uma mão de obra que ela quer aquele. A gente também trabalha só como fiscalização também, nesse sentido, de só acompanhar a obra e uma ou duas vezes na semana para ver como está indo, se está de acordo com o projeto. Claro. Então, a gente deixa bem aberto como que o cliente precisa. Isso é importante, né? Vocês tanto trabalham, então, se alguém, digamos que um empresário, né, quer construir lá algo do gosto dele, para a família, mas ele é muita correria, muito compromisso e não tem tempo para verificar nada. Vocês podem pegar e entregar pronto para mim a obra, cuidar de todos os detalhes, vocês fazem isso também. Sim, né? fazemos. Olha só. E também estão abertos a parcerias, né? Ele já tem uma empresa de relacionamento dele que tem. Vocês também trabalham com parceria, acompanhando partes do projeto também, se for o caso, né? Isso, Muito bom. Não, excelente. Então, fica aí a dica, né? Para quem tiver interesse, então, na área de arquitetura e urbanismo, né? Construir um imóvel, enfim, e até para melhorar a acessibilidade ou melhorar lá o seu espaço que antes era de lazer, né? Agora com o home office. Fica a dica, então, da MGVA Arquitetura, que fica aqui em Coqueiros, né? Isso. Então, fica aí a dica. Parabéns, Renê, pelo excelente trabalho que vocês vêm fazendo. Gostei muito aí da política de trabalho de vocês, né? Filosofia de trabalho, que é sempre ouvir o cliente e adequar as melhores necessidades, né? De acordo com o perfil, com o gosto de cada um. Então, muito obrigado pela participação no nosso programa. Obrigado também. E desejo muito sucesso, né, para todos nós. Tá certo? Obrigado. Obrigado. Vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltamos em seguida com mais Show da Tarde pela Premier TV. Olá, estamos de volta com o Show da Tarde. Eu sou Sandra Alves. Estou aqui com o empresário Sérgio Godinho, que ele é dono de uma fábrica de macarrão, Vó Vivi, é isso? Isto. Ex-deputado, ex-secretário estadual do Meio Ambiente. Estamos com um ex-político, né? Isto. Vamos falar um pouquinho da agricultura. É isso, seu Sérgio Godinho? Para mim, Sandra, eu queria agradecer a oportunidade, queria agradecer a emissora, a Prime TV, né, o Show da Tarde, estar aqui falando com você desse tema que eu acho que é altamente relevante, onde envolve toda a sociedade, porque todos nós precisamos comer. Então, é a agricultura, verdade. O agropecuário, o agronegócio é muito importante para nós. Sim, e ainda mais nesse mês de julho, julho e agosto, seu Sérgio, tempo de chuva, né? Muito chuvoso, geada, muito frio, o que está causando um desfalque enorme, né? No supermercado, porque aí os preços vão lá em cima, né? O problema maior da agricultura é a questão do tempo, né? É o problema maior, né? Então, esses produtos, a gente chama que são sazonais, né? Porque eles estão sendo produzidos, de repente você tem uma condição climática adversa, você tem chuva demais, ou frio demais, ou sol demais, você causa problema na produção desse alimento, na qualidade e também na quantidade, né, do produto produzido e também, por exemplo, com excesso de chuva, as grandes áreas mecanizadas, elas param. Você não consegue colocar um trator, por exemplo, no meio do plantio. Então, a agricultura é um setor super sensível para a economia, sensível para o produtor rural e sensível para o consumidor também, que com a péssima produção ou problemas na agricultura, os preços se elevam. Porque a coisa que mais funciona na economia, né, na economia dos gastos, do consumo, chama-se o custo, eu diria assim, causa e efeito. Tem chuva, tem pouca produção. Verdade. Tendo pouca produção, vem a lei da oferta e procura. Quando tu tens pouco produto, o preço vai lá em cima. Então, quando a agricultura vai mal, o preço aumenta muito. Muitas vezes, alguns segmentos da agricultura, quando vai mal, elas ganham mais dinheiro, porque tem que retirar aquele custo todinho
da produção e, para tirar esse custo da produção, tem que aumentar o preço dos produtos. Então, Verdade. além do agricultor sofrer com isso, ele passa esse sofrimento para o consumidor, que a gente falou, que os preços do mercado sobem. Muito, muito. A gente vai no supermercado, uma coisa que era tipo R$1,25. Tá para R$4, R$5. Então, esse tempo realmente castiga, né? A agricultura, né? A gente vê... Até eu vi semana retrasada, se eu não me engano, que deu geada lá em Alfredo Wagner. Quem tinha plantação de cebola, perderam quase tudo. Então, eles passaram, né? Olha só o trabalho que é. Tu vai lá, planta tudo, que é uma roça gigante, vários hectares, e tudo água abaixo por causa de uma noite de geada, né? E qual a saída para isso? Em primeiro lugar, todo o agricultor ele deve ter na sua propriedade uma diversificação de produtos. Ele não pode ter um produto só. Ele tem que ter, por exemplo, criar galinha, criar porco, criar gado, criar ovelha, plantar produtos, arroz, feijão, milho, e diversificar bem esse tipo de produto agrícola. Entendeu? Diversificar na área animal e na área de vegetação, ele diversificar ao máximo, para que quando haja um problema numa certa cultura, ele possa retirar os recursos que ele precisa para se manter em outra cultura. Então, a monocultura, quer dizer, ter uma cultura só é um prejuízo muito grande. E os governos, o que é que tem que fazer? Os governos, eles têm que ter o seguro agrícola para garantir, para socorrer os produtores rurais nessa época. Existe o seguro agrícola federal. Esse seguro, eu não sei na prática como está funcionando, mas existe. Mas nós sabemos que a burocracia é muito grande, muitas vezes, e o pequeno agricultor não consegue se beneficiar desse seguro. O grande agricultor, ele tem engenheiro agrícola, ele tem agrônomo, ele tem advogado, ele tem uma série de controles, ele tem mapa de custeio de cada produto. Ele consegue, quando ele tem um prejuízo desse, ele consegue rapidamente recorrer ao governo e mostrar a planilha de custos deles e a planilha de arrecadação e consegue viabilizar esse seguro. Cada estado tem os seus órgãos específicos para cuidar disso. O Santa Catarina tem a EPAGRE, que cuida disso. Mas sabe de antemão que esses órgãos do governo eles são muito falhos, eles não conseguem atender como a gente gostaria. Sim. Os países mais desenvolvidos, eles têm um controle mais correto, em primeiro lugar, porque são países mais antigos, né? Então tem um controle de cada produto para que seja controlado a produção, para que seja controlado a questão quando aquele produto tiver prejuízo na quantidade ou no custeio. O Brasil também tem órgãos que armazenam o produto agrícola. Por exemplo, para manter o preço de mercado, tem uma bolsa de valores do produto agrícola. E o governo tem barracões espalhados pelo país todo, entendeu? Parece que é ENEB o nome do órgão. Que quando o feijão sobrou muito feijão, a plantação do feijão esse ano foi muito grande. Daí o que vai acontecer? O preço vai ficar muito baixo. Entendeu? Entendi. Então, vai dar prejuízo igual a não plantar. Então, o governo compra esse excedente da safra, armazena, estoca, guarda esse produto para manter o preço de mercado igual, para que não haja um preço muito baixo e nem um preço muito alto. Verdade. E quando volta à normalidade, o governo começa a soltar esses produtos, começa a vender esses produtos no mercado distribuidor. Então, problema agrícola é o problema da sazonalidade, né, do excesso de chuva ou excesso de sol, entendeu? Que é gravíssimo que a agricultura sofre, né? E depois vem o problema do prejuízo. Quem é que paga esse prejuízo? Verdade. Repetindo, tem os seguros, mas isso aí não funciona, entendeu? Mas a saída, que eu falei um pouquinho tempo atrás, seria o agricultor buscar sempre diversificar. Sim. Não ter um produto só, para não correr o risco de, numa safra só, ele ir à falência. Então a saída só seria isso mesmo, né? Tu ter mais de um produto para tipo, um não deu certo, mas tu tens o outro de reserva. Verdade. Eu até o senhor estava falando e eu estava aqui pensando que acho que foi mês de maio, deu um mês muito chuvoso. E eu tenho um amigo, o nome dele é César, e ele é ali de Tijucas, e ele tinha uma plantação de arroz. E aí ele resolveu, naquele mês, trocar a plantação de arroz para de milho. E deu um mês chuvoso. Ele perdeu tudo.
tudo, assim, ó, eu encontrei ele estava muito chateado porque ele tinha perdido toda a plantação de milho, sabe? Se ele tivesse insistido ali no arroz, tinha dado, porque o arroz é úmido, né? Dá mais certo. Quem planta, né, tem que estar ligado em conhecimento também, mas o nosso país é muito atrasado ainda, né, entendeu? Mas tem a IPAGRE, tem a Embrapa, tem órgãos que ajudam, buscam ajudar o produtor rural. Sim. O produtor rural tem que ter um amparo financeiro e tem que ter um amparo técnico para que ele possa produzir bem, para que ele possa ter uma rentabilidade na produção, entendeu? Para que ele possa, eu diria assim, fazer a coisa certa. Porque hoje os grandes plantadores, eles usam alta tecnologia, usam drone, eles acompanham a questão climática dia a dia. Os produtores de maçã hoje, para você ter uma ideia, na época da geada, das pedras, os pomares de maçã são todos cobertos com tela. Então existe saída. Só que a saída, ela atende os grandes produtores e não atende os pequenos produtores. Exato. Então Isso mesmo. Essa dificuldade do nosso país é porque ele é muito pequeno e não tem um controle, entendeu? Eu estava na Itália certa vez, né, onde tem um controle de cada produto produzido. Por exemplo, lá na Itália você não pode plantar mais nenhum pé de uva. Porque para você plantar, tu tem que ter uma autorização do governo para plantar. Para que não haja uma superprodução e não haja o rebaixamento do preço. Quando tu tem muita produção, você tem um rebaixamento. Então, o governo tem que controlar, tem que ajudar e tem que fazer um controle de quantidade dessa produção para que não haja, de repente, imagina só, se todo mundo plantar uva. De repente, o quilo da uva vai ser 1 centavo e ninguém vai ganhar nada com isso. Verdade. E vai acabar a uva. Então, o acompanhamento do governo, o planejamento do governo, o acompanhamento da sazonalidade dos produtos, da quantidade e da qualidade deve ser administrado por o governo federal, coisa que muitas vezes não acontece. Isso é verdade, né? É uma curiosidade minha, né, seu Sérgio? Eu tenho uma roça vou ter uma roça, vou fazer um plantio. E aí eu vou lá e peço um empréstimo, né? Que a gente tem um empréstimo, não é do banco, né? Da IPAGRE, é isso? Não, IPAGRE é o órgão técnico, o pedido é no banco. Ah, tá, no banco. Aí a minha safra, tipo, não perdi, deu perca por causa de uma geada, que aí tipo foi de cebola. Aí eu fico com essa dívida no banco? Como é que eu vou pagar se eu não tenho... Desculpa. Não, imagina. Como é que chama-se? Essa dívida no banco, O banco, ele dá um prazo para a gente para poder pagar? Existe o seguro federal, que é para custear esse prejuízo que houve, né? Então, existem os seguros que você contrata particularmente, que você vai pagar por mês. Se der a safra, você é ressarcido daquela safra. Daí paga mensalidade, não fica tão caro, não fica tão difícil. Mas o seguro federal, ele visa socorrer, né, o pequeno agricultor e tentando ressarcir ele, quer dizer, dando de graça para ele, caso exista uma intempéries desse tipo aí, uma geada, chuva demais. O governo federal, ele faz tipo assim, a palavra não é doação, mas ele faz um repasse do dinheiro gasto pelo investimento. O produtor investiu 100 mil, por exemplo assim, e deu uma geada, acabou com tudo. O governo federal vai repassar para ele 80% desses 100 mil, para que ele não tenha um prejuízo efetivo. Então, o governo federal visa buscar, repassando recursos, onde comprovadamente foi a perca desse investimento do agricultor. Entendi. É uma curiosidade, né? Porque, imagina, tu vai lá e faz um empréstimo e depois tem que pagar. Como é que tu vai pagar se tu não tem de onde... produção, Exatamente. É uma curiosidade minha. Eu tinha essa curiosidade, até porque esse meu amigo que perdeu a safra toda, a gente nem chegou a conversar porque o tempo da gente já tinha acabado e tal. Mas aí eu fiquei na curiosidade, né? Pô, trocou a safra dele que ele tinha na plantação de arroz para de milho, deu a má sorte que deu um dia chuvoso, um mês chuvoso e ficou com a dívida, né? Porque aí, então é bem complicado, né? Mas que bom então que o governo ele proporciona, né? Ele ressarce, né? Isso daí é o banco, né? Não, através do Banco do Brasil, geralmente, Banco Caixa Econômica, e esse recurso vem do governo federal, onde a Embrapa e o Ministério da Agricultura conseguem acompanhar esse projeto todo, essa situação toda, para socorrer o pequeno e médio agricultor, né? E o grande agricultor geralmente tem seguros privados, tem seguros assim, de investimento, que o agricultor privado, o grande agricultor,
o gasto dele, a produção dele é muito grande, então o plantio dele é muito grande, os maquinários que ele usa são maquinários caríssimos, né? Então já tem uma estrutura tipo uma indústria do campo, que a gente chama o agronegócio. Agronegócio, verdade. Já é uma coisa bem profissional, tem agrônomos, tem funcionários técnicos na lavoura, cuidando, controlando temperaturas, ventos, chuva, controlando toda a questão climática, que hoje você já tem recursos pelo satélite, né? Então você tem tudo isso. O grande, ele consegue ter uma estrutura maior de controle, mas também se beneficia de seguros do governo federal. Sim, né? O problema mesmo é o pequeno, né? O pequeno que sofre mais, né? Que sofre mais. Pequena agricultora, que é aquele, chama-se agricultura familiar, né? Onde foi criado grandes programas da agricultura familiar, entendeu? Por exemplo, quando foi criado, eu era deputado, foi criado também um restaurante popular nas cidades. Então, o restaurante popular, ele visava primeiro comprar os produtos, cebola, alho, tomate, alface, legumes, tudo, comprar do produtor da pequena agricultura. Então, a pessoa que plantava lá no terreno dela, ela podia levar uma cesta de chuchu, vender laranja, vender todo o produto produzido pela agricultura familiar. Entendi. Porque a agricultura familiar, ela depende daquela venda daquele produto ali para poder sobreviver. E tem um problema maior que eu esqueci de comentar aqui, é o problema do custo, né? Certa vez eu fui numa plantação de banana, que o produtor de banana, ele subia a serra com 2 cachos de banana nas costas, correndo o risco de se machucar. Quando ele chegava lá em cima, ele vendia a R$2 o cacho de banana. Que coisa, né? O cacho a R$2, ele andava quase 1 quilômetro subindo serra acima, no meio do mato, correndo o risco de cair, com 2 cachos de banana nas costas, chegava lá em cima, era R$2. Então, o preço do produto agrícola lá na fazenda é uma vergonha. É verdade. É uma loucura você ver lá o produtor ganhando centavos. Na época ganhava 60 centavos por litro de leite. Não, nem minto, 30, 40 centavos. O litro de leite, ração para o gado, pasto para o gado, cuidado, trabalho, vendia 30 centavos o litro de leite e chega lá para nós, no consumidor, a 2,80, 3. Verdade. Ou até hoje é assim já, né? A gente compra, é um absurdo. Absurdo. É uma loucura. Então, estamos aqui com o Sérgio Godinho, é isso? Que ele, do macarrão, né? O senhor tem a fábrica de macarrão. Tu vai ganhar um presente do macarrão hoje. Ah, vou? Vai. Então tá bom. Agradeço muito a sua oportunidade. Imagina, nós que agradecemos. Essa oportunidade, eu não sou agricultor, na minha vida assim também. Cada um de nós tem um conhecimento de alguma coisa, né? Então eu participei muito das questões de estiagem, de chuva de mar, então a gente passa a conhecer, a ler bastante, né? E pela idade também, né? A gente com certeza, conhecimento, né? Geral, passa a conhecer quase tudo, né? É isso Barba aí. Branca, Papai Noel. É isso aí. O importante é o conhecimento, né? A sua barba branca, como o senhor falou, é muito estrada, né? Então a gente tem que respeitar. Muito estrada de chão. A gente volta já com o Show da Tarde. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como classe A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Primer TV, Show da Tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto, chegando na Grande Florianópolis. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Ana, preciso dizer, Ana, preciso dizer do nosso amor. Quero sentir tua vida em minha vida e nada mais
como um sonho que se torna real. Caminharemos pro infinito, pras estrelas muito além, iluminados pela luz dos olhos teus. Ana, preciso dizer, Ana, preciso dizer do nosso amor. Quero sentir tua vida em minha vida e nada mais, como um sonho que se torna real. Caminharemos pro infinito, pras estrelas muito além, iluminados pela luz dos olhos teus. Ana, preciso dizer, Ana, preciso dizer do nosso amor. Olá você, obrigado pela sua companhia, Primeira TV Santa Catarina. Eu sou a Keila Rúbia e hoje é sexta-feira. Hoje é sexta-feira e nós estamos aqui no Show da Tarde com um assunto, olha, eu estava ali nos bastidores conversando, já trocando uma conversa e eu gostei. Nós estamos hoje aqui com a Versi. Boa tarde, Versi. Boa tarde, Keila. Seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. Que bom. A Versi, ela é massoterapeuta há 30 anos. Isso, há 30 anos exerço essa profissão. Que maravilha, olha só. E conta para nós, porque eu sei que a Versi já veio outras vezes aqui, mas eu não sei muito do trabalho, como que ela começou. Então, conta para nós aqui, Versi. Então, Keila, como já falei outra vez, o meu trabalho eu iniciei no Frei Ugolino Bach, lá em Santo Amaro. Eu iniciei lá na massoterapia, né? Lá tinha os dois freios que trabalhavam, o Frei Gervásio e o Frei Ugolino, e eu fui convidada para trabalhar lá. Chegando lá, eu me encontrei, né? Encontrei o meu propósito de alma, que foi um trabalho muito lindo que eu encontrei lá e resolvi sair, depois de quase 5 anos de trabalho, iniciar o meu trabalho aqui em São José. E a pedido do Frei Ugolino, para mim trocar o trabalho de imposição de mãos em frente. É o que eu faço isso até hoje, que hoje eu já trabalho em Santo Amaro, né? Eu voltei para lá, 22 anos em São José, e hoje eu estou quase 5 anos que vai fazer que eu estou aqui, estou em Santo Amaro da Imperatriz. Que maravilha! Então, agora está atendendo lá em Santo Amaro da Imperatriz. Sim, na minha residência, ao lado da minha residência. Que maravilha! E eu acredito, Versi, assim, eu tenho para eu que você diariamente convive com várias pessoas, vários pensamentos, e eu acredito também assim que tenha muita importância várias coisas dentro do teu trabalho. Uma delas é o silêncio da alma. Então, Keila, vendo as pessoas, eu atendo muitos jovens, né? Também, né? O meu nível de cliente mudou muito. Então, os jovens, eles andam muito depressivos, ansiosos. E eu resolvi, antes de iniciar o meu trabalho, ouvi-lo um pouquinho. Então, eu deixo um tempo de uns 20 minutos para a gente conversar. Tem pessoas que até meia hora. E eu vejo o que eles relatam, qual foi o motivo que eles me procuraram para chegar até ali. E muitas vezes uns problemas muito sérios assim que eles passam, às vezes em relação com os pais, família, né? Trabalho.
E eu acabo pedindo muito, conversando, vendo os relatos dele, para eles, o que eles fazem por eles, né? E acabo conduzindo cada um para se ouvir, né? Ver, olhar para dentro de si um pouquinho, que isso são técnicas que eu peço para eles, ficar às vezes 2 minutos, 3 minutos em silêncio, para deixar o coração falar, né? Porque as pessoas estão muito ansiosas, tomando muito medicamento, tem gente que toma muito medicamento controlado. Então, às vezes, eu acabo pedindo isso para cura. Cura é o silêncio da alma, né? Olha só, você falou agora, Vessi, esse momento que às vezes a gente precisa ter de pensar. Esse é o minuto, os 3 minutos, às vezes, que a gente precisa, é o silêncio da alma, então, a gente pensar um pouco. Olha, você falou uma coisa agora que nem eu nunca fiz. Eu sou um pouco agitada, e você falou uma coisa agora que até eu vou começar a ter o hábito de fazer. Então, eu me livrei de um síndrome de pânico. No meu silêncio de meditação, a gente usa a respiração, né? A gente acaba se conectando com Deus, porque no silêncio da alma, tu te conecta com Deus, tá? Tu te conecta, é o teu momento, é tu e Ele. Então, tu passa a te ouvir, né? Sair do barulho, desligar a televisão, né? Que às vezes a gente está com uma mente igual a uma televisão, é isso que é importante. A gente precisa se ouvir um pouquinho. Olha só, na importância de estar também conversando, tem as crenças limitantes. Quer falar um pouquinho para nós sobre isso? É que assim, ó, as pessoas trazem muito sofrimento na alma e muitas vezes eles não sabem onde está, entendeu? Então, uma mãe, quando ela está em gestação, às vezes ela passa por um processo de tensão, de somatização, né? As pessoas às vezes têm muito trauma, às vezes perdem um ente querido quando está grávida. E o que ocorre? A criança vem com aquele sofrimento e às vezes tem uma vida bem tumultuada, às vezes não se dá bem no trabalho, né? Em relação social. Então, o que eu falo? Eu procuro conversar com os clientes para saber que todos têm o dom da cura, que a gente tem que se ouvir e fazer, muitas vezes, uma liberação daquele sofrimento, porque a gente acaba tocando uma vida toda andando em círculo e não sabe nem aonde está, vive com um buraco, com satisfação interna. Então, é isso que eu falo, que muitas vezes um sofrimento está numa gestação, ou às vezes numa relação entre pai e filho, quando infância, família, né? Sim. Então, eu acabo vendo esse lado também, para as pessoas trabalhar um pouco as crenças, que são a tristeza da alma, e fazer meditação, né? Que eu acho muito interessante. Ver se isso se dá muito à criança ferida, ao começo. Exatamente, é a criança ferida, é a criança que nunca cresce, né? É a criança que está ali, né? Como é que se diz? Deixa a criança agir, e a mente, né? Acaba dominando a mente, e tu não tem ação, tu vai pela mente, tu não vai por ti, né? Então, é isso que acontece. Que é como se a pessoa também não amadurecesse. Exatamente. Ela fica no vitimismo. A vida inteira no vitimismo. É o que eu ouço lá. Porque o problema sempre é o outro, né? A pessoa sempre... É muito fácil tu conduzir... é o outro, meu problema é o outro. Porque, assim, às vezes eu digo para as coisas, não é o outro, nada está fora, tudo está dentro. Né? O que está acontecendo comigo? Daí é aquilo que eu te falei, o silêncio da alma faz te ouvir, faz tu chegar, né? Sim. E todos têm o dom de se curar. Mas desde que faz o silêncio para poder... trabalhar dentro de si. Dentro de si. Nós falamos agora do vitimismo. Eu vejo diariamente, porque a gente acaba conhecendo várias pessoas, então são várias histórias, são vários lugares, e eu vejo uma coisa que existe muito, o vitimismo. Eu acho que isso é uma coisa que a pessoa tem que trabalhar, às vezes ela não sabe, né, Vessi? Que ela tem aquela tendência de ficar reclamando, ai, que dó de mim, né? E, na verdade, a pessoa, na verdade, não vê que ela não cresceu. É isso? Que, na verdade, assim, ó, eu vejo a criança, ela não cresce, ela não quer crescer, porque aquilo é um apego que ela tem dentro dela, né? Porque o que eu faço no meu trabalho é as pessoas poderem se enxergar, né? Sim. Poder se conhecer, na verdade. Libertar os pensamentos. As pessoas vivem muito na baixa vibração, né? Que a gente é frequência. Sim. Nós somos frequências de energia, nós somos energia. Então, quando tu está numa culpa, tu está numa baixa energia. Então, hoje em dia, o planeta, né? Antes da pandemia, estava em 200 Hz, hoje está em 100. Baixou muito a vibração. E uma pessoa que está num 175 Hz, ela não consegue fluir na vida, entendeu? Ela está com baixa energia, ela só vê problemas na vida dela. Olha só, tem que trabalhar.
Tem que trabalhar. Tem que trabalhar para poder realmente expandir o que está dentro de si e ver novos horizontes, né, Vici? Sim. Na verdade, é ação, né? Ação. Ação. Não E toda adianta. ação ela tem uma reação, né? Ela tem uma reação. Por isso que eu sempre peço, faça o cantinho da espiritualidade, né? Antes de alimentar o corpo físico, alimente a alma, que é as energias, que é encontro com Deus, né? Sim, sim, é muito importante. E me diz uma coisa, essa liberação dos pensamentos negativos. Ouvinte, olha aqui, é muito importante o que a Versi está passando aqui para nós. Nós vivemos diariamente, acho que numa luta muito grande, as forças positivas e as negativas. Mas nós precisamos trabalhar as positivas. Ainda mais que nós acabamos aí, tá na pandemia, então as pessoas elas mudaram um pouco o pensamento. Dá uma pincelada para nós, então, Versi, como que a pessoa vai trabalhar isso? Então, eu sempre ensino aos meus clientes que a gente precisa, em 6 meses, tu consegue fazer um cérebro novo. Olha. Sair daquele padrão antigo. Não que aquela estrada... Eu sempre digo assim, você vai deixar uma estrada velha e vai construir uma estrada nova. Mas, para isso, eu dentro da minha sala, por que eu estou aqui? Porque eu comecei a trabalhar comigo, entendeu? Eu tinha medo. Isso aqui, para mim, não vou dizer para ti que eu já estou total confiança, né, de estar aqui, não. Sim. A gente fica nervosa, a gente esquece um monte de coisa. Sim. Quando vai falar, né? Normal. As coisas fogem. Mas eu trabalhei comigo dentro da minha sala. O que eu fiz? Para mim mudar os padrões antigos, eu coloquei mandala com dizeres. Eu até coloquei muito legal, porque eu sou. Quando eu digo eu sou, é Deus em mim. Então, eu sou a luz, eu sou o amor, eu sou a prosperidade. Tem uma frase muito linda que eu botei de apoderamento, tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então, qualquer problema que eu tenho na minha vida, qualquer dificuldade, né? Porque problema para mim é doença, dificuldade se vence. Exato. Então, eu falo, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, é aquilo que transforma a gente. Porque o que eu joguei para o universo? Né? Eu joguei coisa boa para o universo, eu vou receber o quê? Coisas maravilhosas. Coisas maravilhosas. Se eu vibro num pensamento negativo, eu estou com conta, estou com dívida, estou com isso, estou com aquilo, o que eu jogo para o universo? Dívida. O que vem para mim? Mais dívida. Mais dívida. Então, é isso que eu converso bastante com os meus clientes, sabe? A gente precisa mudar de padrão, mudar de direção. A estrada velha vai estar ali, mas ela não vai mais ser útil. Então, eu vou encontrar novas possibilidades na minha vida. Que lindo! Nós temos a possibilidade de uma nova história em 6 meses. E eu acredito, eu tenho certeza disso que a Versi está falando, e eu estou aqui até arrepiada de ouvir ela falar. Versi, tem aqui algumas coisas também que você comentou comigo, as práticas de meditação e um cantinho de espiritualidade. Porque assim, não existe mudança sem ação, sem atitude. As clientes têm o hábito de dizer para mim, mas eu não tenho tempo. Gente, isso é brincadeira. Tempo a gente tira, porque o meu tempo, eu consigo assim acordar, meu marido vai sair 5 horas para o trabalho. 5 horas eu não durmo mais. Eu tenho vontade com esse friozinho ficar um pouquinho, não. Se eu não fazer, vou deixar passar. E para te mudar o teu... Depois eu falo sobre isso, né, para te fazer sinapse neural, essas coisas assim, tu precisa todo dia, todos os dias, no mínimo 7 minutos. Para te mudar esse teu padrão. Então, o que eu faço? 5 horas da manhã eu começo a minha meditação. Faça um cantinho da espiritualidade, porque todo mundo precisa se conectar. Porque quando tu encontra Deus de verdade, gente, olha, as coisas mudam e as coisas fluem, né? Com certeza. Só o amor muda tudo. Então, isso eu fiz para mim, essa prática diária, sabe? Depois, a próxima vez, eu vou ensinar as pessoas a fazer um pouquinho de... Porque não adianta, tem que fazer, sim, prática diária, um dia após o outro, de umas meditação, que é fácil. A gente pode fazer uma meditação lavando uma louça. O que acontece? As pessoas tomam um banho, muitas vezes não estão no banho, está com o pensamento longe. Então, é trazer a mente para o aqui e o agora. Isso é que funciona. Que flui. A mente para o aqui e agora. Lavando uma louça, eu posso fazer minha meditação. Sim. Tomando um banho, eu posso fazer minha meditação. Lavando uma roupa, eu posso fazer minha meditação. Eu posso me concentrar na roupa. Eu posso me concentrar passando um pano no chão, já é uma meditação. Olha só, Versi, o assunto é tão bom, ele é tão bom que ele passou tão rápido. E o contato da Versi ficou aqui na faixinha, quando ela estava conversando aqui comigo e com vocês. Então, eu tenho para falar para vocês o seguinte, só o amor salva. A Versi, ela
o que vocês precisarem, tem o telefone aqui na imagem para vocês. E nós vamos finalizar agora, sexta-feira, agradecendo a Versi com essa mensagem. E você quer mudar a tua história? A Versi pode te ajudar. Tenha uma boa tarde. Muito obrigada, Versi. Eu que agradeço a oportunidade, mais uma vez, de poder estar aqui, né? E para quem quiser procurar o meu Instagram, é Versi Massoterapia, né? Certo. E o telefone é esse que está aí na apareceu daí na tela. Tá bom? Obrigada. Bom, e tenham todos uma boa tarde. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como classe A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Primer TV, show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto, chegando na Grande Florianópolis. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. A Organização Mundial da Saúde considera que as dependências em drogas lícitas ou ilícitas é uma doença. O uso indevido de substâncias como álcool, cigarro, crack e cocaína é um problema de saúde pública de ordem internacional que preocupa nações do mundo inteiro, pois afeta valores culturais, sociais, econômicos e políticos. As casas de recuperação em dependência química e alcoolismo, em conjunto com as famílias, médicos e entidades religiosas, conseguem devolverem à sociedade algo de muito valor para a nossa família. O oferecimento Bittencourt Advogados Associados 99982-3205, CECAL, Centro de Estudos Espírita Caminho da Luz 98413-8657, Secretário Municipal de Imbituba, Cláudio do Raio X 99824-6211, Ernei, ex-prefeito de São Pedro de Alcântara, Direção Executiva da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, 98433-0015. Nelito Raimundo, cantor, compositor, escritor e poeta, 99998-8249. Farmácia Josiane do Amigo Roma. Aderbal Engenharia de Elevadores, 99909-9122. Pinto da Luz Advogados, 3228-4205. Reno Caramori, Liderança Política Nacional. Visão Imóveis, do empresário Wilson, 99991-8460. Dr. Milton Mendes de Oliveira, Liderança Política Nacional. Vereador Constâncio Neto, empresário Jaime Rodrigues, Alumínio São José. Farmácia Preço Bom, médico Dr. Lucas Barreiros. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Luz ilumina meus caminhos, pois não sei por onde vou. Luz do céu, luz de Deus, abra meus caminhos, meu coração na voz de Jesus, nosso irmão. Ave Maria, Mãe de Deus e Mãe de todos nós, peço vossa proteção. Abra meus caminhos, meu coração, na voz de Jesus, nosso irmão. Ave Maria,
Mãe de Deus e Mãe de todos nós, peço vossa proteção. Abra meus caminhos, meu coração, na voz de Jesus, nosso irmão. Olá, estamos de volta com o Show da Tarde. Estou aqui hoje com o pastor Cleiton Guimarães, é isso? O Wellington. Ai, o Wellington, olha só, gente, perdão, o Wellington Guimarães. Ele é o pastor lá da Assembleia de Deus, é isso? Isso. Lá nos ingleses, né? Isso. Então tá, pastor, qual é o projeto lá? O que vocês proporcionam lá? Então, nós temos um projeto chamado Projeto do Reino, e nós estamos trabalhando bastante na área de ajudar pessoas carentes na rua, né, moradores de rua, nesse período mesmo de frio, e também trabalhos que nós temos relacionados dentro das comunidades, com as crianças, os jovens, adolescentes, né? A gente leva uma estrutura de cama elástica, máquina de algodão doce, levamos também tendas, né? E alimentação para passar um dia com as pessoas ali na comunidade e orar por elas. Vai uma estrutura de cabeleireiros também, masculino, feminino. Uhum. E, pastor, a gente estava falando ali sobre os moradores de rua, né? Isso. Vocês têm esse projeto também, que é uma vez por semana, é isso? Correto. Que leva alimentos, levam roupas, né? Isso. Fazendo essa doação, é isso? Isso, correto. A gente leva ali uma palavra amiga, um abraço. A gente encontra muitas pessoas que têm problema em área familiar, né? E se decepcionou, uma perca, e perde a estrutura, perde as forças. Olha, ele está mostrando, né, que é o evento, né, que vocês fazem na comunidade, isso, né? Isso, ali Aí ele é algodão doce. Isso, ali tem as crianças, né? Eles fazem uma fila ali, pensa na fila de algodão doce. Ah, eu acredito. Pensa na fila, deve ser uma fila gigante, né? Gigante. Porque elas ficam tão felizes, imagina. A gente até estava conversando ali atrás, nos bastidores, que o pastor falou que fazia 3 meses que uma criança não comia um doce, é isso? Isso, não comia um bolo. Um bolo com calda. E ali a criança veio, abraçou, falou: pastor, muito obrigado por essa oportunidade aí que o senhor está me dando. Estou 3 meses que eu não sei o que é comer um bolo com calda de chocolate. E aquilo dali corta o coração, né? Porque às vezes a realidade de muitos, os nossos filhos, às vezes está ali, deixa, não quer, pai, estou cheio, estou satisfeito. E aquilo dali acaba, querendo ou não, indo para o lixo. É verdade. É o desperdício, né, pastor? Desperdício. Porque muitas vezes as pessoas que têm uma condição melhor de comer um bolo não pensam que tem uma criança, né, em algum lugar querendo comer aquele bolo, né? Sim. E acaba indo para o lixo. É uma coisa muito triste, na verdade, né? É verdade. E a gente só conhece a realidade quando a gente passa a fazer o que o pastor faz, né? Que é ir dentro da comunidade, tu ter contato com aquelas pessoas. Isso. Porque fora disso, a gente acha que não, que a gente nem pensa, né, na verdade. Na verdade, assim, né? Eu tenho o costume de andar de carro. De vez em quando o carro fura o pneu e a gente só vai conhecer aquele local que todo dia nós passamos, mas só quando nós paramos. É verdade. E às vezes algum incidente faz com que nós paramos para poder conhecer e observar. E às vezes essas coisas que a gente chama a atenção das pessoas. Tenta parar para tentar ver a necessidade do próximo, porque às vezes nem sempre a pessoa está ali porque quer, mas alguma coisa o colocou ali. É verdade, pastor. E, inclusive, os moradores de ruas também, que às vezes estão lá querendo uma comida, mas não só uma comida, mas alguém que para ouvi-los, né? Isso. Tipo, um abraço, o porquê que ele está ali, né? Sim. Tipo, e a maioria das pessoas olham com um olhar de desprezo. Sim. Né? A grande maioria. Então, sempre quando eu vejo um morador de rua, eu sempre tento ajudá-lo, né? De alguma forma. Ou com um alimento, ou com um trocado. Mesmo que eles não vão comprar, alguns não compram a comida, né? O alimento, mas sim droga.
mas aquilo ali me corta o coração. Eu sempre tento dar uma atenção, né? Porque Sim. é tão constrangedor para eles, já estão naquela situação e ainda a pessoa passa e ignora, sabe? Sim. Eu acho que o importante seria o ser humano, né, em si, fazer esse tipo de projeto que o pastor faz. Né? Tipo, olhar para o próximo, Isso. né? Deixar ele falar, deixar ele se aproximar. Porque Sim. isso é muito mais importante do que tu ir lá e, tipo, dar uma roupa. Sim. Às vezes, a verdade é assim, você ouvi-lo, você vai saber o porquê que ele está ali. Aí você vai tirar a tua conclusão e vai abrir a sua mente para receber também. Normalmente, as pessoas que moram em rua, por exemplo, no centro de Florianópolis, viciados em bebida. Não é nem tanto... E quando eles pedem dinheiro, muitos deles são sinceros. Não é para comida. Isso, é verdade. Não é para comida. Só que você experimentar, passar uma noite fora, na rua, você vai ver que, às vezes, o cobertor não vai aquecer. É verdade. Aí eles bebem para poder aquecer. Alguns, por exemplo, em São Paulo, que eu sou de lá, ali na Praça da Sé, muito conhecida, eles usavam cola, porque a cola afetava o psicológico deles, e eles iam assim, então eles sentiam um calor de uma forma, né? E ali eles ficavam sem camiseta, às vezes, tudo, porque pela alucinação do momento. Olha só, tu vê, né? E é uma alucinação que passa rápido, né, pastor? Passa Aquele rápido. momento e pronto, né? Sim. Daqui a pouco eles, como diz a gíria, né? Eles caem na bad de novo e saem alucinados para atrás de mais droga. O refúgio, né? Que Na muitas verdade vezes é o refúgio. Exatamente. Isso é verdade. E, pastor, agora é uma curiosidade minha, né? Sim. E provavelmente de todos que estão em casa. Tão jovem pastor, por quê? Qual foi o gatilho, assim, de tu procurar Jesus, né, no caso? Sim. Então, a gente enfrentamos alguns problemas da vida. Somos pessoas também que moramos em comunidade, né? Em Florianópolis, São José, chamamos de comunidade. São Paulo, o costume de chamar favela, né? Morava numa favela e ali a gente acabou acontecendo de entrar para algumas vidas erradas, alguns becos, né? Escondido, algumas, vamos colocar, algumas trevas da vida. E ali surgiu muitos problemas da minha vida, né? Então, aqueles problemas que aconteceu foi o que me empurrou de uma forma direta a começar a ir na igreja, né? A gente tem uma experiência um pouco vasta e essa experiência foi com que a gente procuramos soluções em diversas portas. Mas a única porta que deu uma palavra de conforto, uma palavra de solução e me deu uma certeza dentro de mim foi entrando dentro de uma igreja, né? Na verdade, eu nem andava na época. Eu era carregado no colo em cima de uma cadeira pela situação que aconteceu comigo. Sim. E hoje eu tenho esse desejo de estar tentando fazer o quê? Ajudar as pessoas, o próximo, dessa forma, pessoas dentro da comunidade, e não ter esse olhar de desprezo, mas porque também um dia foi um caminho que eu já trilhei. É verdade. Levando a tua história, né, pastor? Isso. Levando a tua história para as pessoas que pegou a mesma vida que tu tinha antes. Isso. Tipo, tirar exemplo, né? Assim, se eu conseguir, tu consegue também, tu pode. Sim. Na verdade, todos nós podemos. Só Verdade. falta o querer, né? É verdade. Porque é uma coisa que eu sempre levo comigo assim, Deus, ele chama a gente o tempo todo. A gente tem que ser sábio para enxergar o chamado dele. Sim. Né? Então, assim, quando a pessoa está naquela escuridão, ele chama, mas a pessoa não enxerga. Então, por isso que às vezes acontece muitas coisas na vida, né? Em nossas vidas, para poder entender o chamado, né? Sim. Eu digo que o ouvido, ele é o olho, né? Pra gente não, porque a gente enxerga, mas não ouve. Não ouve. Então, eu sempre falo, né? Ele chama o tempo inteiro, basta você querer. E a sua história é muito linda, né? Obrigado. Por você seguir esse caminho que Deus te chamou. Provavelmente ele já tinha te chamado outras vezes e o pastor não tinha enxergado, né? Quer dizer, ouvido. Não tinha ouvido. Mas teve que passar por uma outra situação para, né, poder seguir o caminho que era esse, né, pastor? Sim, verdade. São coisas que Deus vai dando oportunidade, né? Às vezes você está no meio de um local escuro e redondo. A gente fica procurando o canto do lugar redondo e a gente só fica rodando.
Verdade. E é como tu comentaste sobre a questão de ouvir. Às vezes não é só ouvir, é o ouvir também. E até deixo para os jovens que estão nos ouvindo nesse momento, e você que está aí, sua mãe te aconselha, teu pai, alguém que tem uma experiência maior, que você possa ouvir, porque os ouvidos, ele vai ser os seus olhos, muitas das vezes, quando você não enxergar um caminho. Exatamente, pastor, é isso mesmo. E com o ouvido toca o coração. Sim. Que muitas vezes, assim, todas as oportunidades que eu pude ver de pessoas carentes ou tipo um viciado em droga ou alguém que está na rua, se fala em Deus, eles choram, eles se comovem. Sim. Então, nem tudo está perdido. Sim, né? Se comoveu, é porque tem esperança. Verdade. Então, assim, as pessoas, eu acho que deveriam procurar mais. Viu uma igreja aberta, gente? Abre a igreja, vão na igreja. Sim, né? Verdade. Vão procurar ajuda. Não é vergonhoso chegar lá, a porta está aberta e chorar, pedir ajuda para alguém. Né, pastor? Não só na Assembleia de Deus, eu acho que isso não vem ao caso, mas em todas as religiões. Sim. Né? Porque o ser humano não precisa ter igreja, né? Eu acho que Deus está dentro de nós. Sim. Né? A fé está dentro de nós. Então, o que acontece? Eu acho que as portas estão abertas. Verdade. Né, pastor? Eu acho que é esse caminho, né? A porta aberta, ela ali é para você passar e se ouvir um incentivo, que às vezes lhe falta aquele chão, lhe falta aquela coisa, aconteceu um problema no dia. Você entrando dentro de uma porta que Deus abriu para você, você vai se argumentar ali dentro, vai ouvir, vai alimentar a tua alma, a palavra vai ser boa e você vai sair dali preparado para mais um dia e não vai se decepcionar, porque você vai sair dali alertado, né? Verdade. E às vezes o que falta é isso, é ouvir mais o próximo, né? Verdade, é ouvir. pastor. E ali é como também a senhora disse, sobre a questão da gente pegar e... Nós somos o templo do Espírito Santo. É verdade. Se eu não exercitar isso comigo na minha casa, Sim. Jamais eu vou ter condições de exercitar isso fora da minha casa também. Verdade. Então, gente, eu acho que um interessante acrescentar aqui na nossa conversa, uma conversa muito boa até, né, pastor? Sim. O ser humano olhar mais, ouvir mais, né, pastor? Se viu alguém, gente, dá uma palavra, não vira as costas, né? Eu acho que o mundo hoje está muito poluído, a humanidade tem muito que crescer ainda, porque a quantidade de mendigo, a quantidade de gente carente que a gente vê é muito grande, né, na nossa cidade. E é em todo lugar. Então, assim, quem vê alguém, ouve, dá um trocado, vê o que ela tem para te falar, dá alimento, não quer dar dinheiro, mas dá um alimento, né? Sim, hoje em dia tem padaria, mercado, tudo quanto é lugar, então pode dar, né, pastor? Claro. Uma palavra, um alimento que eu acho que seria muito útil, até para a própria pessoa que está ouvindo, né? Sim. Ouvir a história da outra, né, pastor? Na verdade, assim, quando você faz algo relacionado ao ser humano, você se preenche. Às vezes você tem tantas coisas ao teu redor, mas sente tão sozinho e tão vazio. Mas quando você estende a mão para o próximo, você vai ver o benefício que você não vai só trazer para ela, mas também para si. Uma vez eu ouvi um pastor falando e ele dizia assim, eu estava num local que eu queria um restaurante para poder alimentar pessoas que são moradores de rua. E ali chegou um viciado e falou assim para mim, pastor, e se eu não for na tua igreja e querer comer no teu restaurante de graça? Não tem problema, eu não faço isso por ti, eu faço por mim, porque eu me sinto bem. Exatamente, pastor, esse é o caminho. Ele voltou no outro dia ali e falou, pastor, e se eu quiser pegar e comprar droga com dinheiro e vir aqui comer de graça? Meu filho, tu tens que entender o propósito. Eu não estou fazendo apenas por ti, eu estou fazendo por mim, porque eu me sinto bem fazendo isso. Olha só. E talvez alguém está nos ouvindo, você talvez está sozinho, você talvez está precisando de ajuda, está vazio, e talvez você está tentando encontrar um propósito. Tenta ajudar o próximo. E você vai ver a alegria e a satisfação que você vai criar dentro de si e forças para poder permanecer em uma caminhada objetiva com um propósito, né? É verdade, pastor. Então, gente, você que está em casa, que quer ir na igreja, ou vai para os ingleses,
quer dar uma passadinha na igreja, vai lá na igreja Assembleia de Deus, nos ingleses, né, pastor? Isso. Pastor vai tá lá, ele vai ter os obreiros, né? Temos obreiros. As moças também que estão lá, que podem dar uma ajuda. Se você é mulher, não quer falar com o pastor, mas ele vai ter alguém, né, pastor? Sim, que vai auxiliar, ou você que é homem, não quer falar com mulher, mas tem o pastor. Vai lá na Assembleia de Deus dos ingleses. Voltamos já com o show da tarde. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como classe A e B. Conheça os produtos para você ter sucesso. Primeir TV, show da tarde com Tadeu Soares e sua equipe. Jornal Fique Esperto, chegando na Grande Florianópolis. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. A Organização Mundial da Saúde considera que as dependências em drogas lícitas ou ilícitas é uma doença. O uso indevido de substâncias como álcool, cigarro, crack e cocaína é um problema de saúde pública de ordem internacional que preocupa nações do mundo inteiro, pois afeta valores culturais, sociais, econômicos e políticos. As casas de recuperação em dependência química e alcoolismo, em conjunto com as famílias, médicos e entidades religiosas, conseguem devolverem à sociedade algo de muito valor para a nossa família. Oferecimento Bittencourt Advogados Associados 99982-3205. CECAL, Centro de Estudos Espírita Caminho da Luz 98413-8657. Secretário Municipal de Imbituba, Cláudio do Raio X, 99824-6211. Ernei, ex-prefeito de São Pedro de Alcântara, direção executiva da Associação dos Municípios da Grande Florianópolis, 98433-0015. Nelito Raimundo, cantor, compositor, escritor e poeta, 99998-8249. Farmácia Josiane do Amigo Roma. Aderbal Engenharia de Elevadores, 99909-9122. Pinto da Luz Advogados, 3228-4205. Reno Caramori, Liderança Política Nacional. Visão Imóveis, do empresário Wilson, 99991-8460. Dr. Milton Mendes de Oliveira, Liderança Política Nacional. Vereador Constâncio Neto, empresário Jaime Rodrigues. Jornal Fique Esperto, o seu jornal. Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos ao nosso show da tarde pela Primeir TV. Sempre trazendo aqui pessoas, empreendedores, empreendedoras, pessoas que se destacam em suas respectivas áreas de atuação e que ajudam a construir, contribuem na construção de um mundo melhor, trazendo informações úteis para os nossos telespectadores e para a sociedade de um modo geral. E nessa linha de trabalho e de raciocínio, vamos falar hoje aqui com a Maísa Giasson. Boa tarde, Maísa, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, muito obrigada. A Maísa, que é terapeuta transpessoal, né, Maísa, que trabalha aí com várias técnicas, várias ferramentas, digamos assim, para a expansão da consciência, né, de forma integrada, né? Então, fique à vontade, Maísa, para nos falar um pouco sobre o teu trabalho, como é que funciona essa terapia integrativa aí, despertar da consciência, enfim. Então, meu trabalho ele é direcionado mesmo para buscar nós, seres humanos, a entender um pouquinho mais o que a gente está sentindo, pensando, percebendo, aquilo que está oculto às vezes e que a gente está simplesmente correspondendo num piloto automático e que às vezes nem sabe o porquê que tomou uma decisão, teve um determinado sintoma físico no corpo, às vezes como uma depressão, uma ansiedade, não sabe de onde vem e quer se entender um pouquinho mais para começar a encontrar um caminho de solução para tudo isso na vida, né? Muito bom isso, Maísa.
Nós até falávamos, né, aí num briefing, né, antes da apresentação, o quanto é importante, porque nós mesmos todos, eu também, no processo, eu tenho formação como coach profissional, né, fiz em São Paulo, no IBC também, e a gente despertar para muitas coisas que vêm já de gerações, né, e a gente vai só repetindo um padrão que já vem pré-estabelecido, digamos assim, e infelizmente muitas vezes esses padrões não são totalmente positivos, né, algumas coisas negativas, infelizmente a gente vem repetindo às vezes do nosso antepassados, né, bisavô, avô, pai, enfim. E a tomada de consciência e essas técnicas que você utiliza, né, e ferramentas, ajudam com certeza a que a gente se liberte e tenha mais consciência das coisas, né? E o que a gente precisa começar a compreender também, gente, é que tudo é um aprendizado na vida. Aquelas coisas ruins que a gente vem repetindo, que a gente julga como ruins e tudo mais, falam de um espaço de você transcender, de você tomar consciência e você evoluir, aprender uma virtude, uma qualidade para desenvolver a partir daí. A questão é que, às vezes, a gente simplesmente olha para tudo isso e para essa história com um pouco de revolta, não querendo aceitar, ou muitas vezes ainda nem consegue identificar de onde é que está vindo esse padrão. A gente falando sobre tudo isso, a gente fala muito aqui em algumas vezes que eu vim conversar com vocês sobre o subconsciente, mente consciente, esses padrões que estão guardados dos nossos ancestrais, de vidas passadas e tudo mais. Hoje a gente vai direcionar um pouquinho também para esse olhar da constelação, que às vezes a gente está dizendo, isso aqui eu recebi da minha mãe, olha só, eu faço desse jeito porque é assim, e arruma isso como uma justificativa, que também não é o caminho. Entenda que não é um castigo, muito pelo contrário. A vida que você tem, todos os desafios e qualidades que você recebeu dessa tua ancestralidade, falam de um espaço, de uma oportunidade de vida, de você transcender e ir além. O que o pai e a mãe tinham para te dar de mais precioso, eles te deram, que é o quê? A vida. Às vezes a gente esquece desse detalhe. A gente está numa sociedade onde as pessoas dizem assim, mas o meu pai e minha mãe nem me ajudaram a pagar os meus estudos, por isso que eu não concluí. Gente, se a gente pegar as constelações e olhar a partir desse princípio, você precisa entender uma coisa. O que de mais valioso você precisava receber na vida era a tua vida. E o pai e a mãe já te deram. Não cobre mais nada. Às vezes é cruel, porque algumas pessoas vão se sentir impactadas ao ouvir isso. Como assim? Eles têm que me dar amor, eles têm que me dar educação. No olhar da constelação, você ganhou o principal, a vida. O resto, você está vivendo como experiência de evolução terrena. Isso quer dizer que você pode escolher quais os caminhos que você vai trilhar, né? Então, assim, eu preciso que a mãe e o pai paguem o vestibular? Talvez precise, mas você, de repente, poderia estudar um pouquinho mais e conseguir numa federal também, né? Claro. Se a gente trouxer para a prática, o que seriam esses exemplos, né? Interessante isso, né, Maísa? Que a gente tem que fazer esse exercício de ser grato, né, e valorizar e ser grato aos nossos pais, nossos antepassados. Com certeza eles fizeram o melhor que eles podiam, né, na época em que eles viveram e com as condições que eles também receberam, enfim, né, e valorizar isso e procurar a gente se evoluir, enfim, melhorar, né, cada vez mais, né? Exatamente, gente, porque quando a gente começa a olhar para isso, não olhar com esse peso, e sim olhar com o amor para toda essa história, para tudo que está atrás, gratidão, e a partir disso dizer, ok, eu vou ser o agente que vai tomar consciência e vai transformar um pouquinho mais. Mas entenda que você, como filho, nunca vai saber mais que um pai e uma mãe, porque isso começa a gerar desordens no sistema familiar. Hoje a gente está na sociedade onde, de repente, o pai e a mãe foram criados lá na roça, não tiveram acesso aos estudos, e a filha vem lá, faz faculdade, cresce e quer fazer qual movimento? Vou até mostrar com os bonequinhos que fica mais claro aqui para vocês. Isso. Mãe e pai estão aqui só porque não tiveram tanto estudo hoje, antigamente. O filho vem, cresce e simplesmente começa a fazer qual movimento? Querer ser tão grande quanto o papai e quanto a mamãe. O que isso significa? Gera desordem. Pai e mãe sempre vão saber mais que o filho. Esse filho aqui ele pode fazer 10 faculdades, ele pode morar no exterior e fazer o que ele quiser. Que ele sempre vai ser pequeno diante da mamãe e do papai. Então, gente, o que gera muita desordem às vezes? A gente tem filhos querendo mandar no pai e na mãe. Tem filhos achando que a mãe está errada. Não, minha mãe está errada, porque ela aturou meu pai a vida inteira. A gente tem filhos dizendo, meu pai não presta. Você entende que isso começa a gerar uma desordem na tua vida. Um
um julgamento, né? Quando você julga, isso não é bom. Né? Exatamente. Na visão da constelação, o que acontece? Você vai acabar com o teu sucesso, que é a tua prosperidade na vida. Porque você não está no teu lugar. O primeiro movimento que a gente fala na constelação, que talvez seja o mais essencial para todos nós, é tomar o teu lugar na vida. Qual é o teu lugar? Diante de um pai e de uma mãe, você é pequeno. É tomar o teu lugar e compreender que, às vezes, tem na história da tua família abortos que nunca foram contados. Aí, se a gente tem esses casos de abortos que nunca foram contados, você talvez não esteja tomando o teu lugar também. Vou mostrar nos bonequinhos de novo. Opa, legal. Fica Vamos lá. Aí tem lá, você que sempre achou que foi filho único, certo? Filho único, teu caminho é esse. Porém, lá pelas tantas, agora ouvindo essa mensagem, porque eu fiz uma live essa semana, e daí o que surgiu de gente me dizendo, olha, minha mãe me contou que eu não sou filha única, que teve um que veio primeiro, foi um bebezinho que ficou 6 semanas no ventre dela e ela teve um aborto espontâneo. Então, isso significa que eu sou o primeiro filho? Não, eu sou a segunda. Se eu sou a segunda filha, já invertem as ordens, o meu caminho já não é esse. O meu caminho é esse aqui. Só que tem muita gente por aí que às vezes não tem ainda essa informação, que a mãe teve abortos antes, depois e tudo mais. E isso gera o quê? Você está sendo colocado num lugar que não é o teu. Sabe aquela história de botar uma forma redonda em cima de um bolo quadrado e querer que o negócio se encaixe? E daí as pessoas às vezes não conseguem encontrar um caminho na vida. Aí começam a optar por, de repente, um vício, alcoolismo, alguma droga específica. Não conseguem se achar, começam a fazer 10 faculdades e não acabam nenhuma. Ou acha que não tem sorte, ou que é o destino que está te punindo, sei lá, né? Tem Exatamente. Um monte de coisa, né? E às vezes, gente, é um simples tomar consciência e descobrir um pouquinho da tua história. Se a gente pudesse dar uma dica bem prática, talvez seria: sente e converse mais com os teus pais. Sente e converse mais com os teus avós, teus bisavós. Peça para eles contarem para você as histórias deles. E depois, vem olhar para ver o que está por detrás. Porque, por exemplo, dentro de uma constelação familiar, a gente constela tudo. As empresas que estão com desafios financeiros, com colaboradores e tudo mais, questões de suicídio, questões de depressão, ansiedade, repetições de doenças às vezes. Muitas pessoas ficam doentes porque estão repetindo uma dor das mulheres da família, dos homens da família. Às vezes, teve lá um tio teu que foi excluído da família. Por quê? Porque esse tio foi muito mal e fez alguma coisa ruim para alguém. Simplesmente essa exclusão lá atrás vai ser compensada por alguém que vier depois. Compensada de que forma? Essa pessoa não vai tomar o lugar dela e vai tomar as dores daquele ancestral. Então ela vai adquirir uma doença, ou ela vai adquirir um vício, ou ela, que talvez antes o outro foi o algoz, vai ser a vítima disso, porque dentro das constelações a gente também começa a olhar que não existe vítima e nem algoz. Na realidade, o que existe são pessoas tentando reconhecer o seu lugar e repetindo padrões antigos. Por quê? Por amor. Porque, por exemplo, se a mamãe... o exemplo do sucesso, vamos lá. Sim. A vovó não teve sucesso na vida no sentido financeiro, né? Porque sucesso ele é muito amplo para cada pessoa. Mas a vovó queria ser, sei lá, próspera financeiramente e não conseguiu nem comprar a casinha dela e isso frustrava muito ela. A mamãe veio e repetiu o mesmo padrão. E quando a gente olha para o filho, às vezes está indo para o mesmo caminho. Por que eu estou fazendo isso? Se eu desde pequeno penso positivo, que eu quero ser próspero, abundante, ter minha casa, romper esse padrão. Porque, às vezes, por amor, inconscientemente, você está repetindo esse padrão. Então, é interessante a gente começar a tomar consciência disso e fazer escolhas diferentes. Olha, que bom, né? Muito boa a tua explanação, né, Maísa? E, então, a constelação, ela trabalha nesse sentido, inclusive na área empresarial, né, os empresários, aqui as empresas que estão nos ouvindo, nossos telespectadores, como é importante isso, inclusive, no ambiente empresarial, né? Porque para o ambiente empresarial, tanto colaboradores quanto empresários, empreendedores, levam suas histórias também familiares e seus traumas, toda a sua história vai para dentro da empresa também, né? E existe muita dinâmica oculta, que é isso que a constelação fala, né? Para a gente entender mesmo, é constelando. Porque às vezes quando a gente explica que vai demonstrar a dinâmica oculta, por exemplo, da tua empresa, fica um pouco desafiador para a nossa mente cognitiva compreender. Mas quando você abre um campo, às vezes você acha que não,
Eu sou um excelente gestor. Meus colaboradores, eles falam muito bem de mim. Mas você abre um campo de constelação ali e você vê que está todo mundo de costa um para o outro, não estão jogando no mesmo time. Sim. Devido aos aspectos que precisam ser trabalhados ali. Então, dentro da constelação, a gente toma clareza disso e já tem um caminho de solução. Olha só, muito bom trabalhar soluções, né? Isso aqui é importante. Então fica a dica aqui, né, para empresários, empresas, empreendedores, né, inclusive na área empresarial, tanto na área pessoal quanto empresarial, contratar os serviços aí da Maísa, né, e todas essas técnicas que ela desenvolveu, com muito estudo, muita dedicação, né. E quem quiser falar contigo, Maísa, como é que faz para contratar o teu trabalho, para conhecer melhor o teu trabalho? Para conhecer o trabalho, pode acessar o nosso site, que é www. Tem um telefone lá na... Tem o telefone também, o 996664128, e tem o site da Infinito Equilíbrio, que é www.infinitoequilibrio.com.br. Infinito Equilíbrio. Infinito Equilíbrio. No Instagram também, talvez? Instagram vocês encontram com o meu nome, que é @maisa_giasson, que também tem bastante informação lá e conteúdo gratuito. Muito bom. Parabéns pelo trabalho, Maísa. Então, fica aí a dica, Maísa Giasson, né, para contratar o trabalho, esse trabalho integrativo, trabalho muito, muito importante, que está se desenvolvendo cada vez mais essa linha de pensamento de trabalho, né? E muito obrigado pela sua participação no nosso programa e desejo cada vez mais sucesso. Obrigada. Vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltamos a seguir com mais Show da Tarde pela Premier TV. Novidades no ar. A propaganda é o grande negócio para acelerar o sucesso do seu negócio. É importante você conquistar principalmente clientes diferenciados, como classe A e B. Conheça. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Show da Tarde, programa Tadeu Soares. Hoje vamos fazer aqui a entrevista com o Dr. Alceu, advogado da área previdenciária. Vai trazer algumas informações aí importantes aí que pode ajudar a tirar as dúvidas de vocês. E, claro, vai estar aqui também depois o contato para tirar as dúvidas futuramente, tá bom? Dr. Alceu, seja bem-vindo. Conte um pouquinho aí pra gente. Obrigado. Nós trabalhamos aqui no empresarial Terra Firme, né? Temos um escritório de advocacia há 14 anos, Nunes e Alves Advogados Associados, e estamos aqui à disposição para responder os questionamentos. Que bacana. Seja bem-vindo, como eu falei, e vamos falar de um tema aqui muito importante, que é sobre a pensão por morte, né? E aí, abrindo aí, vamos falar um pouquinho aqui com o Dr. Alceu sobre a pensão por morte, Dr. Alceu. O que a gente pode falar para as pessoas, o que é necessário e por quais motivos, né, a pessoa pode receber, como é que funciona? Certo. A pensão por morte, ela é um benefício que é em razão da morte ou da morte presumida do instituidor, né, do segurado do INSS ou até mesmo de regime próprio de previdência no caso de servidor público. Então, é necessário comprovar a qualidade de segurado e a qualidade de dependente. Então, sim, seriam os dependentes em primeira classe, o cônjuge ou companheiro e os filhos até 21 anos ou maiores de 21, desde que inválidos. De segunda classe, então, passa para os pais, desde que comprovada a dependência econômica, e em terceira classe, os irmãos, também necessitando comprovar a dependência econômica. Bacana. Então, não é necessariamente só o cônjuge e os filhos, mas tem toda essa cadeia que tem direito aí e que pode estar recorrendo para receber a pensão, em caso de morte, né? O que seria a questão da carência para que a pessoa tivesse esse direito? A carência é um número mínimo de contribuições necessários para conseguir conceder a pensão por morte, né? No caso, com a emenda constitucional 103, agora de 2019, ela passa a ser de 18 meses. Então, o segurado precisa ter 18 contribuições, no mínimo, para que os dependentes recebam a pensão por morte. E aí, assim, sempre se faz a pergunta, tá, mas se eu tiver menos contribuições do que isso, o meu dependente terá direito? Sim, mas aí será apenas por 4 meses. Então, assim, essa é a regra, né?
E aí, desde que eu também não fique mais do que 1 ano para quem tem menos de 10 anos de contribuição, ou 2 anos para quem tem mais de 10 anos de contribuição sem contribuir para o INSS. Perfeito. Então, com isso, a gente pode dizer que tem que ter alguns princípios básicos para que a pessoa tenha direito. Exatamente. Né? E aí, então, tanto da pessoa que vai ceder a pensão, vamos dizer assim, pela morte, como também de quem vai estar adquirindo, né? Exatamente. Que bacana. E quanto tempo a pessoa vai receber esse benefício por morte? Depende da idade do dependente. Então, assim, os filhos, eles receberão até os 21 anos, desde que também não emancipados, né? Porque tem o filho que foi constituir empresa ou passou num concurso público com uma idade inferior a 18, esse é emancipado legalmente, então ele também perde o direito à pensão, ou contrair o casamento, então vai limitar a 21 anos. E os filhos maiores inválidos, que são dependentes ainda dos pais, que não foram emancipados, esses receberão de forma vitalícia. Já o cônjuge ou companheiro, depende de qual a idade que ele tinha na data do falecimento do instituidor. Então, se ele tem, por exemplo, menos de 22 anos, ele vai receber por 4 anos. Se ele tem mais de 45, aí é vitalício. Então, de 40 a 45 vai receber por 15 anos. Então, tem uma tabela para cada faixa etária e pelo tempo que vai receber a pensão por morte, né? Que bacana, doutor Alceu. Então, realmente, às vezes a pessoa acha que vai receber a pensão vitaliciamente e vai depender realmente das condições aí que o senhor falou, né? Sim, mas isso também foi instituído após a Emenda Constitucional 103, né? Antes da Emenda Constitucional 103, ela era vitalícia, independente da idade. Perfeito. Então, essas mudanças aí que vieram no INSS, alteraram vários itens, não só com relação à pensão, também influenciaram na parte da pensão. Perfeito. Uma dúvida também com relação a relacionamento extraconjugal. Tem direito à pensão por morte também? Nós teríamos que analisar isso sob vários aspectos, né? Inclusive, teve um julgamento no Supremo Tribunal Federal em que definiu essas questões. Que aí, assim, vai receber a pensão o cônjuge ou companheiro que convivia com o instituidor na data do falecimento, ou na data em que for declarada a morte presumida, né? Nesse caso, mesmo que o instituidor não seja separado ou divorciado legalmente, mas conviva com uma outra pessoa e estivesse separado de fato, quem vai ter direito à pensão é quem vivia com um instituidor na data do falecimento dele. Mas no caso de uma pessoa que tinha 2 relacionamentos, né, e esse segundo relacionamento sabia que tinha uma esposa, e aí ela se comportava como concubina, né, aquele concubinato impuro que se tratava lá na legislação, no Código Civil de 1916, essa não terá direito à pensão. Então essas mudanças aí trouxeram algumas novidades, né? Exatamente. Antes a gente tinha que entrar na justiça para saber qual que ia ser a avaliação com relação a isso, né? Hoje já está com as regras. Hoje já está com as regras definidas, né? Até por conta dessa própria definição do Supremo. E também, assim, a Emenda Constitucional 103, ela traz também algumas outras modificações com relação aos percentuais da pensão. A pensão, até então, ela era paga em 100% da média das contribuições ou do que a pessoa teria direito a uma aposentadoria por invalidez na data do óbito. Com a Emenda Constitucional 103, ela passa a ter direito somente a 50% mais 10% para cada dependente, limitado a 100. Perfeito. Então quer dizer que mesmo antes da pessoa adquirir a sua aposentadoria, já garante algum direito já. Porque assim, sempre vai ser calculado como se fosse uma aposentadoria por invalidez, para a pensão por morte, né? Ou no caso, se o instituidor já é aposentado, aí então vai ser feito com base na aposentadoria em que ele já recebe. Perfeito. Né? E tem também assim, algumas dúvidas, Cláudio, que as pessoas nos trazem, que é assim, eu já estou há 10 anos sem pagar. Se eu morrer, não existe nenhuma chance de eu ter direito à pensão? Uma baita dúvida. E aí eu pergunto, e tem direito?
também depende, né? Se nessa data a pessoa já tinha direito a uma aposentadoria e mesmo assim não requereu, ela vai deixar a pensão. Certo. Né? Agora, se ela não cumpria requisito nenhum para uma aposentadoria, infelizmente não. Ah, perfeito. Então são sempre coisas novas que estão acontecendo e esse julgado aí do Supremo trouxe um pouco mais de segurança, né? Ele, na verdade, conseguiu definir um pouco melhor, né, todas essas regras com relação à pensão por morte e aí conseguiu definir essas relações extraconjugais ou relações que não são oficiais, né? Perfeito. E falando de uma forma geral, né? Hoje, um profissional que não, com tantas regras, tantas mudanças na forma de aposentadoria, um profissional hoje que está no mercado não tem mais certeza do que qual a idade, qual ano pode fazer, né? E hoje o escritório dá esse tipo de assessoria? Sim, se precisar? Sim. Hoje nós prestamos o planejamento também, né? Planejamento Perfeito. previdenciário, que isso é importante e assim, a gente sempre pode fazer o planejamento previdenciário com as regras hoje, né? Porque a velocidade com que se muda as regras da Previdência, então a gente não pode garantir o que pode acontecer daqui a 2 anos, 3, 5, né? Perfeito. Mas hoje, pelo menos, consegue fazer esse planejamento. Algumas pessoas conseguem ver quem que já teve adquiriu algum direito anteriormente pelas outras leis, para assegurar que... Exatamente, exatamente. Que é assim, ó, que é o nosso caso, né? Como a gente estava conversando ali nos bastidores, tinhas uma expectativa de te aposentar, veio a emenda constitucional 20, né? Perfeito. E aí a emenda constitucional 20, ela retira o teu direito e aí te joga dos 45 para um pouco mais para frente. Aí depois vem a Lei 9.876, de 99, muda mais algumas regras. Depois vem mais uma outra reforma agora com a emenda constitucional 103 e empurrou a tua aposentadoria um pouquinho mais para frente. Então, assim, estavas com uma expectativa de uma aposentadoria próxima desde 98, né? Perfeito, é isso mesmo. Porque realmente as pessoas começam a trabalhar e já, antigamente, né, pelo menos na minha idade, a pessoa entrava com 15 anos e já pensava na aposentadoria, né? Hoje as pessoas começam a trabalhar e já não se preocupam tanto, e às vezes até perdem. Exatamente. Então, o planejamento previdenciário, no meu entender, não deve ser feito quando estiver próximo de você se aposentar, né? Deve ser desde o início, né? Deve ser no primeiro dia de trabalho, né? Primeiro dia de trabalho, né? Não. Eu falo isso por quê? Porque eu trabalhei muito tempo em banco e acompanhei muitas pessoas que tinham essa perspectiva, que ou receberam menos em função de algumas mudanças aí na lei da aposentadoria, ou não se aposentaram ainda, né? Estão aguardando o melhor momento, né? E isso cabe também para que as pessoas comecem a se planejar e pensar maneiras diferentes de criar renda, né? Além da aposentadoria oficial, né? Sim, que pode, inclusive, trabalhar com uma previdência privada, né? E isso também é de fácil entendimento hoje, né? Eu digo isso porque, por exemplo, hoje eu trabalho na área financeira ainda, mas trabalho com um produto chamado consórcio. E muitas pessoas hoje investem como uma forma de criar uma aposentadoria imobiliária. Aplicando um pouco todo mês, compra um imóvel, aluga, gera uma renda, se paga e vai para outro imóvel e assim vai. Então, eu digo que hoje o público, além de garantir a previdência oficial, busca outras formas e alternativas. E constantemente a gente busca no mercado, tanto imobiliária como um corretor, né? Criam alternativas de você criar renda e dividir um pouquinho o pacote, como você falou, né? Sim. É porque o nosso... o mexer com a economia, né? Isso. Então, quando eu começo a trabalhar com isso, eu começo a mexer com a economia e aí tudo gira, né? Perfeito. E como é que faz uma pessoa que queira entrar em contato lá com o escritório? Eu estou numa dúvida, marca, como é que ela faz para marcar, procurar você? Ela pode entrar em contato através do telefone do escritório, né? A pessoa também vai achar todos os contatos no nosso site, né? Perfeito. Nunes e Alves Advogados. Ou então também pode se dirigir direto ao escritório, que fica ali no Empresarial Terra Firme, sala 913. Perfeito. E com isso a gente vai dando oportunidade para as pessoas chegarem até você e com certeza você vai auxiliá-las aí nesse processo, Com né? certeza. Tá. Fora isso, quer divulgar mais algum trabalho do escritório ou mais algum detalhe sobre a questão da previdenciária? Então, assim, o nosso escritório, né, nós estamos sediados, o nosso escritório ele foi fundado há 14 anos atrás,
trabalhamos com várias áreas do direito, né? Trabalhamos com direito previdenciário, com direito administrativo, com o ramo trabalhista também e civil. Ah, perfeito. Né? E estamos lá à disposição com vários profissionais. Ah, bacana. Então, nós temos especialista dentro do escritório, atuando em cada uma dessas áreas. Exatamente. Ah, legal. E me conta um pouquinho, assim, fora a questão da aposentadoria oficial, o INSS, também funcionalismo público, como é que funciona? Também trabalhamos também com o servidor público, né? Porque o servidor público ele tem uma legislação específica. E aí, assim, ó, se a gente tratar hoje, voltando no assunto pensão por morte, as regras que servem para o INSS, de forma geral, elas servem para o servidor público. Mas, no caso específico, cada regime próprio, ele tem a própria regra, ele tem o próprio estatuto, né? Perfeito. Então, assim, o regime geral, hoje, ele se parece muito, se assemelha muito com o regime jurídico único dos servidores da União, mas que tem uma diferença muito grande quando é dos servidores do Estado de Santa Catarina, né? Então, o Estatuto dos Servidores do Estado de Santa Catarina, ele tem algumas particularidades que se diferencia bastante do INSS e do regime jurídico dos servidores da União. Do município é a mesma coisa. Ah, perfeito. Então, claro, tem que entender todos esses processos para poder dar um melhor atendimento, né? Exatamente. Essas diferenças, elas são benéficas para o funcionário público ou em relação ao INSS, ou é a mesma coisa? Assim, em alguns aspectos, o servidor público, tanto na aposentadoria quanto na pensão, ele sempre acaba ganhando uma remuneração maior, né? Porque ele não está limitado ao teto do INSS de R$ 6.500. Ele sempre ultrapassa esse teto. Por outro lado, há também alguns pontos. malefícios, alguns pontos que prejudicam, né, tanto na aposentadoria. Então é bem especial mesmo, né? Está focado realmente a um público específico e com isso a gente vai dar uma encerrada na nossa entrevista, deixando o contato, doutor, ao seu. Meu nome é Cláudio Costa, especialista financeiro, ficamos à disposição para ajudá-los. Um forte abraço aos seus. Abraço, Cláudio. Prazer estar aqui. Mais uma vez, agradecendo a sua paciência e a sua audiência, né? Agradecer mais uma vez ao nobre Tadeu Soares pela oportunidade, eu, Matheus Fernandes, estar aqui hoje falando, né, com pessoas interessantes, pessoas de qualidade. É com muito prazer que eu quero apresentar a vocês a Rayane Pinheiro. Rayane é profissional, né, de fotografia, é isso, Rayane? Isso mesmo. Rayane é especialista na área de marketing, de imagem, e eu tenho certeza que ela vai falar para você que quer destacar aí o seu produto, vai dizer a importância de uma boa imagem, né? A impressão que fica. Rayane, mora na rede, é isso? É isso mesmo. Fale para nós sobre o seu trabalho, por favor. Então, Matheus, primeiro, muito obrigada por ter me chamado, por estar aqui. Eu vim realmente falar para as nossas empreendedoras, para as nossas empresárias, o poder que a imagem e a fotografia têm no negócio de vocês. Eu sei que muitas vezes elas ficam um pouco confusas de como se posicionar, como fazer. Elas querem criar uma marca incrível, querem criar uma empresa incrível, só que é realmente muito difícil fazer isso sozinha. Então, como eu sou formada em fotografia e eu fiz aquelas várias pivotagens que a gente fez durante a pandemia, eu comecei com ensaios, com casamentos, mas aquilo não me preenchia mais. E eu gostava muito de estar entre projetos diferentes e ajudando negócios. E eu pensei, cara, por que eles ainda não criaram um estilo de fotografia voltado a negócios? E quando eu falo sobre isso, não é, por exemplo, vou fazer um ensaio do Matheus. Matheus é tanto para 20 fotos. Mas o Matheus precisa de muito mais do que 20 fotos para poder comunicar na rede social, no LinkedIn, às vezes no YouTube. Então, por que não fazer um ensaio com um preço bacana para os empreendedores e para os empresários, sem limite de fotos, para eles conseguirem divulgar e fazer o que eles realmente precisam? E dentro disso, eu faço também com elas uma reunião de posicionamento,
para entender, por exemplo, que produtos você tem, com quem você quer falar. Às vezes ela está vendendo esse café, mas ela quer vender o café gourmet com o bombom do lado. Só que como às vezes ela não sabe como divulgar isso, que fotos fazer, que material produzir, ela não consegue vender. Você de casa, você é empreendedor, empreendedora, veja a importância. Eu posso falar para vocês, hoje nós temos aí o nosso café que é sucesso em todo o Brasil. Eu, em Minas Gerais, eu só sabia trabalhar na roça, era capinar, acordar de manhã e ir para a lavoura. E no dia que eu conheci uma profissional, uma amiga minha que me deu alguns toques, eu entendi a diferença da imagem, porque o produto precisa condizer, a imagem precisa valorizar isso. E é o que você faz, não é isso? Hoje eu tenho um nicho de mercado. Fale para nós sobre o nicho de mercado. Espere um pouquinho mais. Sim, eu tenho várias formas de ajudar elas. Eu estou realmente posicionada nesse público que é empreendedora, que é empresária. Muitas estão começando, outras já têm até uma loja física. Mas eu realmente gosto de ajudar elas tanto na questão de fotografia, que é o básico que o empreendedor precisa ter, aquela verdade absoluta. Mas ele precisa ter uma imagem bacana dos seus produtos e dos seus serviços, até consultoria, mentorias, dou palestras e cursos também. Tudo voltado a ajudar elas a se desinibirem também nessa questão. Não só do Instagram. Vou te contar um caso. Esses dias eu estava fazendo uma entrevista, uma reunião com uma cliente minha, e o público dela é focado no mundo corporativo executivo. Ela dá inglês e tal, uma coisa bem bacana. E até hoje ela não estava no LinkedIn, que é a rede social onde ela precisa estar se ela quer alcançar esse público. Então, muitas vezes o posicionamento tem a ver com isso. Entender também em qual rede social você vai focar mais. E dentro dela você também vai usar fotos, vai usar vídeos, vai usar os seus conteúdos, só que vai ser uma energia desprendida mais focada. Perfeito, perfeito. Hoje nós falamos, mas eu gostaria que você desse ênfase, como você pode ajudar mais assim, as pessoas que agora precisam desse teu socorro. Sim. Eu vejo que uma das primeiras coisas que acontecem na empreendedora é que ela se vê perdida no Instagram. É o Instagram, eu entro no YouTube, eu faço isso ou aquilo. E quando a gente tem um mentor ou alguém para conversar sobre isso, as coisas começam a ficar mais claras. Né? Talvez eu não preciso lá todo dia estar postando, entrar nessa luta louca de postagens e posts. Não, vamos ver o que é bom para o seu negócio. Quais outras estratégias você pode fazer para alcançar o resultado que você quer? E a fotografia ela vem aliada a isso, tanto para mostrar, como também para trazer um cotidiano mais leve. Por exemplo, vou te dar... Mostrando para vocês aí, né? O seu trabalho. Hoje onde está situado hoje o seu escritório? Fala como você está atuando para a gente, compartilhe. Eu faço ensaios mais externos, como vocês podem ver nas imagens, né? São geralmente mulheres que estão focadas mais em serviço, enfim. Meu local físico hoje é em Coqueiros. Também tem alguns coworkings que eu atendo como no centro, enfim, né? Mas vocês olham como é bacana essa questão de mostrar o que ela realmente faz, colocando a empreendedora em ação. É isso que você precisa mostrar na rede social. Não é só uma foto padrão que você está de bracinho cruzado, não. O que você faz realmente que vai chamar muito mais atenção e vai conectar com o seu público mais rápido. Perfeito. Agradecimentos hoje, Rayane, em especial. Confirme para nós hoje teu contato, né? Como está o teu Instagram, para que as pessoas possam lhe conhecer. Fale um pouquinho para nós. Tá, o meu Instagram é @moranarede mesmo, é o meu nome. Vim de roxo para homenagear minha marca.